Amigos, vamos analisar agora a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Está em nono lugar. Não é uma campanha animadora, mas vamos saber por quê. O Grêmio está em situação que ninguém esperava. Todos imaginávamos que o Grêmio estaria entre os 4 primeiros e não é o que ocorre. Vamos discutir este assunto, mas eu peço para você que dê um like, que inscreva-se no nosso canal, que compartilhe, que traga a sua opinião. Você sabe que a sua opinião é muito importante. Você não pode esquecer que diariamente às 19 horas nós fazemos uma live, discutimos futebol ou temos uma entrevista. É bem legal, eu convido você para participar. A sua opinião também é muito importante, você sabe disso. Vamos falar então sobre a campanha do Grêmio. O Grêmio, a exemplo do Inter, realizou 5 jogos até agora no Campeonato Brasileiro. E não foi bem, foram 4 empates e 1 vitória. Vamos analisar os adversários do Grêmio em primeiro lugar. O Grêmio teve, nesses 5 jogos, 4 jogos pesados. Esta é uma diferença da campanha do Grêmio para a campanha do Internacional. O Grêmio teve como jogo pesado, o Fluminense foi considerado pesado, como foi para o Internacional. O Grêmio teve o Corinthians como um jogo pesado, considerado pesado, o Flamengo e o Vasco da Gama, que é o líder ou vice-líder da competição até a semana. Até o último jogo, dividia esta liderança com o Inter, mas o Vasco tem um jogo a menos, é bom lembrar. Então o Grêmio teve 4 jogos pesados nessa competição. Destes 4 jogos pesados, 3 foram fora de casa. Desses 5 jogos, 3 foram fora de casa. Um não foi pesado, foi contra o Ceará. O Grêmio até brincou nesse jogo, colocando os reservas para jogar. Fora de casa, teve jogo contra o Flamengo e contra o Vasco. Aí sim, pesados jogos. E jogou em casa contra Fluminense e Corinthians. Também o Grêmio não teve jogo fácil em Porto Alegre. O Grêmio teve um jogo possível de vitória com alguma tranquilidade contra o Ceará fora de casa. Tanto havia este sentimento e esta concepção que o Grêmio jogou com os reservas contra o Ceará e não venceu. Então, aí se explicam os pontos que o Grêmio perdeu, deixou de faturar contra o Ceará e depois pelas dificuldades dos adversários, porque sabemos que contra a grande, em casa ou fora de casa, qualquer resultado é previsível e é possível a recuperação destes pontos em caso de perda, porque os grandes são assim, não pode perder pontos para pequenos. E o Grêmio titubeou neste início ao não faturar 2 pontos mais contra o Ceará, e aí fica para trás na tabela, evidentemente, e na decorrência dos outros empates. A verdade também é que há muito empate concedido pelo Grêmio. O Grêmio teve muita posse de bola nesses jogos, mas a finalização faltou para o Grêmio, faltou finalização. O Grêmio não tem um jogador finalizador quando não está o Diego Souza. E nas outras partidas, há algumas mudanças feitas pelo Renato, que nós já discutimos bastante, e elas influenciaram no baixo rendimento da equipe. Então, o Grêmio está no caminho da recuperação daqui para frente no Campeonato Brasileiro. O Grêmio agora tem o Campeonato Gaúcho, volta depois no Brasileiro. Tem no meio de semana e no domingo a decisão do Gauchão, que está sendo tratada pelos gremistas, esta decisão, ou estas decisões, são 2 jogos, como uma competição muito importante, coisa que o Grêmio não faz há muito tempo. Há muito tempo o Grêmio considera o Campeonato Gaúcho como um cafezinho, como um campeonato comum. Eu devo dizer a todos que eu também não considero o Campeonato Gaúcho um campeonato importante. Para mim, o campeonato mais importante hoje é o brasileiro, na relação nacional, mas não é para o Grêmio. O Grêmio considera a Copa do Brasil, porque até ganha caminho mais curto para a Libertadores e mais, segundo disse o Renato, é também uma competição, a Copa do Brasil, que dá mais dinheiro que as outras e por isso o Grêmio tem que se interessar mais pela Copa do Brasil do que pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio não faz uma boa campanha no Brasileiro, mas as razões estão mais ou menos colocadas pelo fato de ter jogado fora de casa 3 jogos em 5, na comparação com os adversários, isto é um desequilíbrio técnico,
Claro que será compensado ali na frente, mas hoje é um desequilíbrio técnico. E também pelo fato de ter enfrentado 4 adversários que são adversários de peso na competição. Vamos esperar pela recuperação do Grêmio e ela deverá acontecer. O Grêmio não vai permanecer nesta faixa de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Claro que não. Um abraço.